Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor neste momento, reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo o Teu domínio, reconhecemos o Teu sacrifício naquela cruz, reconhecemos que o Senhor aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Nós reconhecemos o Teu domínio, nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos a Tua majestade, nós reconhecemos a Tua glória, nós reconhecemos que não existe outro além do Senhor, não existe ninguém com um amor mais impressionante do que o Senhor, não existe ninguém mais fiel do que o Senhor, não existe ninguém mais misericordioso do que o Senhor. Não existe ninguém que nós desejemos mais do que o Senhor. Espírito Santo, coloca esse desejo no nosso coração. Reaviva a obra do Senhor dentro de nós. Que nós possamos desejar a presença do Senhor mais do que qualquer coisa. Que assim como nós lemos no início do culto, nós realmente possamos buscar o Senhor, buscar a presença dEle, como se fosse a última coisa que nos restasse, e realmente é. Se não for para viver uma vida diante da presença do Senhor, não vale viver. Que nós possamos sentir isso sem precisar passar pelo aperto. Que nós possamos reconhecer o valor da Tua presença, sem precisarmos provarmos um segundo sem ela. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós não resistimos viver sem o Senhor. Quero te convidar a estender as suas mãos aqui para frente. Espírito Santo, mais uma vez eu clamo o sangue de Jesus Cristo sobre mim. Que o Teu Espírito repouse sobre mim, para que eu possa estar ungida para proclamar a libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, porque assim fez o meu Senhor, e eu só quero seguir os passos dEle. Cale a minha boca toda vez que eu quiser falar algo de mim, mas que a minha boca esteja sempre aberta para falar aquilo que o Senhor tem para dizer. Que toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam ao Senhor. Que todos nós possamos ser transformados pelo Senhor, a começar de mim. Que possa haver arrependimento, transformação de mente, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, do versículo 1 até o 6, nós vamos ler. A minha versão fala assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que você recebeu e ouviu? Guarde-o e arrependa-se.
Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar. Aqui, nesse texto, Jesus ele está falando através de João com a igreja de Sardes. Mas, na noite de hoje, ele também está falando com cada um de nós. E aqui temos dois grupos bem distintos. Um grupo de zumbis, de mortos-vivos, e um outro grupo de pessoas com vestes brancas. E nós vamos refletir hoje, e eu clamo ao Espírito Santo que Ele possa trazer dentro de cada um de nós, em qual desses dois grupos que nós estamos fazendo parte. Aquele dos mortos-vivos ou aqueles que estão vestidos de roupas brancas. E enquanto o Espírito Santo vai trabalhando isso dentro de cada um de nós, nós vamos aprender 4 lições dentro desse texto. A primeira lição é que Jesus nos conhece. Isso está lá no versículo 1, na parte B, desse próprio texto base, que disse assim: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E também lá em Salmos 139, do 1 ao 5, ele também confirma essa mesma lição de que Jesus nos conhece. Salmos 139, do 1 ao 5, fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Quando Jesus disse aqui em Apocalipse que Ele nos conhece, Ele realmente nos conhece. Assim como o salmista disse, tu me cerca por todos os lados, um pouco mais para frente ele também vai dizer, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do mar, o Senhor também estarás. Não importa para onde nós vamos, não importa o quanto nós tentemos nos esconder do Senhor, ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor. Jonas até tentou e foi parar dentro da barriga daquele grande peixe. Então, que isso também sirva para nós, que nós não venhamos nem pensar em tentar fugir da presença do Senhor, porque vai saber qual peixe que vai engolir a gente, para que nós possamos entender que nós não podemos fugir da presença do Senhor. Mas, além disso, nós também precisamos entender que toda vez que o diabo vir com aquela conversinha fiada e mentirosa e sem vergonha e falar assim no seu ouvido, fulano, imagina, ninguém está vendo que você está chorando, você está aí nessa pia sozinha, ninguém está te vendo, você está aí ó, chorando, se debulhando, você podia cair parada aí que ninguém nem ia perceber. Ele também pode vir falando assim, olha, não pega nada não, ninguém está vendo, só você e eu sabemos. Não, o Senhor sempre vai saber também. E a gente pode ter certeza que toda lágrima derramada Ele vai colher. Nós também podemos saber que toda a lágrima aqui também não foi derramada, porque nem sempre a gente derrama, mas o sentimento está dentro de nós, Ele também viu. Às vezes a gente não teve coragem de pedir ajuda para alguém, mas Ele ouviu o nosso pedido de socorro, mesmo quando nós não tínhamos nem noção que precisávamos de socorro, porque a palavra ainda nem chegou na nossa boca e Ele já conhecia ela toda. Então que nós possamos realmente entender que nós não estamos sozinhos, que o Senhor Ele sonda os nossos corações, que Ele conhece
tudo. Tudo que se passa dentro da nossa mente, tudo que se passa dentro do nosso coração, Ele conhece tudo. E, inclusive, Ele conhece tudo mesmo antes da criação. Antes do primeiro gatinho miar, Ele já conhecia você, Ele já te amava e Ele já tinha todo um plano de restauração para cada um de nós. Não importa o que nós façamos, para onde vamos, Ele sabe quem nós somos. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Às vezes a gente tem dúvida, quem sou eu mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Acho que todo mundo em alguma época da vida, em algum lugar, parou assim e falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Deus sempre soube o que você está fazendo aqui e em todos os lugares que você pisar os seus pés. Ele tem o controle de tudo. E aí aqui nós chegamos ao primeiro grupo desse texto que nós lemos, que Jesus chama de, quer dizer, Jesus não chama, eu que chamo, de zumbis ou de mortos-vivos. Na verdade, Jesus chama, vocês têm a fama de estarem vivos, mas na verdade estão mortos. Quantos de nós, ou quantas pessoas por aí, estão realmente aproveitando a vida, né? Eu estou vivendo ao máximo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer mesmo, porque a vida é curta, e aí nessa de aproveitar e de viver, na verdade elas estão morrendo. Isso não vale apenas para quem está lá fora no mundo, né? Que a maioria não, todos que estão no mundo acham que estão vivendo, mas na verdade estão mortos. Mas isso também vale para nós, que estamos aqui na igreja, que muitas vezes achamos que estamos vivos, mas será mesmo que todos nós estamos vivos? Jesus disse que aquele que ganhar a vida, na verdade, está perdendo. E aquele que perder por causa dele, na verdade, esse é que está ganhando. As coisas com Jesus não são exatamente do modo que todo mundo espera. Então, todas as vezes que Jesus vier e te falar assim, eu preciso que você morra mais um pouquinho, é coisa boa, porque toda vez que nós morremos por causa dele, é aí que nós vivemos. Assim como quando o Pai pediu para ele vir, descer, se humilhar em forma de homem e morrer, na verdade ele não estava vivendo, mas ele estava ressuscitando todos nós com a vida dele. E na morte dele é que todos nós morremos juntos para que depois todos nós possamos ser ressuscitadas. E aí, todo mundo aqui já deve ter visto nas redes sociais aquela coisa, expectativa e realidade, né? Aí, às vezes, você vai contratar alguma coisa, tem aquela expectativa maravilhosa, quando você paga e recebe o negócio, a realidade é totalmente diferente. Nesse caso, é parecido. Mas, em vez de expectativa e realidade, nós temos aqui para refletir o que parece e o que realmente é. Qual é a fama, como todos acham que realmente que é, e o que realmente é. Nós temos famas de estar vivos e realmente estamos vivos, ou nós temos fama de estar vivos, mas estamos mortos? E a gente descobre isso exatamente indo para a nossa segunda lição, que é vigilância e força, que está lá no versículo 2 do nosso texto base de Apocalipse 3, que fala assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Nós lemos aqui em Salmo 139, que Deus vê o que a gente faz, porque faz e da forma que a gente faz. Então, quando Deus nos diz e fala assim, olha, eu estava olhando as suas obras e elas não são íntegras, Ele não está dizendo que a gente não está fazendo nada, que nós somos preguiçosos e que não estamos fazendo nada. Ele está dizendo, olha, você até faz, mas não faz de forma íntegra. E íntegro no dicionário significa completo, inteiro. Então, quando o Senhor vem e nos fala assim, olha, eu vejo as suas obras, eu sei que você está fazendo, mas não está íntegro, Ele está falando assim,
está pela metade. Está mais ou menos. Só que Deus não é um Deus de mais ou menos, Ele é um Deus de excelência, Ele é um Deus perfeito. Então, por mais que as nossas obras possam existir, se elas estiverem incompletas, não vale, porque Deus não espera partes de nós. Ele espera de nós a integralidade, Ele espera de nós o inteiro. Ele não quer metade da Natalinha, Ele quer a Natalinha por inteiro. Ele não quer uma parte dos meus pensamentos. Tudo bem, 50% dos meus pensamentos são bons, mas 50% não são. Ou, acho que eu ouvi um dia desses uma música, né? 99% é bom, mas 1% é ruim. Não, Jesus não quer nem 1% ruim. Ele quer a gente por inteiro. Ele quer a gente integralmente. Porque Ele entregou tudo dele. Ele entregou Jesus por completo. E Jesus morreu por completo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é se entregar por completo também para Ele. Porque é aquilo, né? Jesus nunca vai nos pedir algo que Ele não fez antes. Então, se Ele se entregou por completo, por que desculpa nós temos de não nos entregarmos por completo? Porque aqueles que não fazem a obra do Senhor de forma completa, mas fazem faltando uma parte, eles correm um risco muito grande que está lá em Mateus 7, do 21 ao 23. Quando nós fazemos a obra do Senhor, mas nós fazemos ela não na sua plenitude, nós corremos um grande risco de ouvir o próprio Senhor Jesus dizer assim: nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? E o 23 ele termina, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A gente já viu essa passagem várias vezes, né? E vamos continuar vendo ela para o resto da vida, enquanto nós vivermos, enquanto Jesus não voltar. Porque nós estamos aqui falando no segundo tópico que nós aprendemos nesse texto, que é vigilância e força. Nessa questão de vigilância, nós temos que perceber que Jesus, Ele está falando exatamente com crentes. Ele não está falando com as pessoas no mundo que não têm o conhecimento do santo. Ele não está falando com as pessoas que ainda não receberam o Senhor como seu Salvador. Ele ainda não está falando, Ele não está parte do corpo da igreja, que fazemos parte de um ministério. E aí, quando eles fizeram esses milagres no nome dele, isso mostra que eles estavam no meio do movimento. Eles não estavam preguiçosos, parados em casa, sem fazer nada. Não, eles estavam trabalhando, porque, gente, expulsar demônio não é fácil, não. E mesmo assim, Jesus fala assim, se você não expulsar o demônio com toda a sua integridade, não vale de nada, eu não te conheço. Não adianta nós virmos aos domingos, participar de algumas células, não adianta a gente ir entregar algumas cestas básicas, não adianta a gente fazer algumas rondas missionárias, não adianta a gente fazer várias coisas, e tem muito trabalho para ser feito, se a gente não fizer com integridade. E integridade, novamente, é por inteiro, com todo o nosso corpo. Nós fazermos com o nosso corpo, fazermos com a nossa alma, fazermos com o nosso entendimento, fazermos com todo o nosso ser. Porque se nós não fizermos por completo, não basta fazer. Jesus vai falar assim, tá bom, você perdeu o tempo e eu não te conheço. A Jesus. Foi por isso que ele falou assim, eu verifiquei as obras que você realiza e não são íntegras na presença do meu Deus. Ou seja,
Não basta fazer, tem que fazer direito. Não basta fazer, não basta se entregar só uma perna e esquecer o resto do corpo. Não basta eu querer entregar só essa parte que está azul do meu cabelo e o resto eu não querer entregar, ou vice-versa. Nós temos que nos entregar por completo, porque nós até podemos enganar a nós mesmos. Você pode falar para mim, não, mas eu estou fazendo com singeleza de coração. Eu estou entregando essas cestas básicas porque eu realmente tenho uma profunda compaixão por essas pessoas. Não, eu realmente estou vindo para o culto e quando eu levanto minhas mãos, eu levanto com sinceridade. Eu posso acreditar em você, porque eu não tenho noção do que você pensa. Mas aquele que sonda e conhece os nossos corações, ele sabe. E é o único que basta saber. Para mim não interessa se você está fazendo de forma íntegra ou não. Mas para Deus interessa e Ele está olhando. Toda vez que nós nos dispomos nas nossas casa, eu vou cultuar, eu vou me entregar ao Senhor, Ele já está olhando. Deixa eu ver, como é que está o coração dela? Ela está indo por qual motivo? Ela está indo só para não levar uma bronca, ela está indo porque ela me ama, ela está indo porque ela tem sede de mim, ou ele, né? O Senhor, Ele está olhando para dentro de nós em todo o momento. Não dá para esconder nada do Senhor. E aqui nesse segundo tópico de vigilância e força, a gente precisa entender que precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos convença. Porque assim que a gente ativou a nossa vigilância e percebeu, ai meu Deus, eu não estou por completo, eu não estou íntegra, eu estou indo mais pela obrigação mesmo, porque a vontade é zero. Temos que lutar com todas as nossas forças, com todos os sentimentos que nos afastam da presença de Deus. É aí que a gente tem que buscar com todas as nossas forças e pedir para o Espírito Santo, eu não quero. E eu não quero fazer a obra sem integridade, porque aqueles que não são íntegros, que fazem de qualquer forma, Jesus já falou que não quer. Então, para que eu vou perder meu tempo fazendo de qualquer forma? Então, põe dentro de mim o desejo real, quebranta meu coração de verdade, para que eu realmente possa fazer e fazer direito. Para que eu realmente possa honrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Que nós possamos deixar o Espírito Santo que nós possamos permitir que Ele mude isso. Porque se a gente pode entrar e sair por aquela porta por dezenas dá para ser dezenas de anos. Mas se a gente não permitir que Ele mude, a gente só entrou e saiu por aquela porta. Mas mais uma vez, o Espírito Santo traz a gente para este lugar porque Ele está falando, eu quero mudar esse detalhe, eu quero mudar o seu coração, eu quero mudar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Porque se nós formos achados nessa condição, nós acabamos correndo o risco de sermos encontrados ou naquele grupo de Mateus, que Jesus falou claramente, não os conheço, apesar de ter feito muitas coisas, ou daqueles de Apocalipse que nós lemos, tipo, parece que está vivo, está ativo, está fazendo obras, mas na verdade, no fundo, não está. E aí, a gente não pode deixar que morra de vez. A gente leu aqui, né? Verifiquei que as suas obras que você realiza não são íntegras na minha presença. E ele falou assim... que a gente precisa correr para que não deixemos aquilo que estava para morrer de vez. E é aí que nós chegamos em Hebreus 10. Hebreus 10, o 26 e o 27, ele fala assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Deus, Ele está provando a misericórdia dEle sobre nós, porque mais uma vez hoje Ele nos trouxe até aqui para dizer, olha, ainda dá tempo de mudar. Você ainda não está neste grupo de hebreus que já não tem mais remédio, que só resta a expectativa do juízo. Não. Toda vez que nós viemos aqui, ou que quando o Senhor fala conosco, quando estamos trabalhando, ou quando estamos em casa, mais, não resta mais sacrifício, onde a única expectativa é o juízo e fogo, eu nem te falaria mais. Mas se Jesus está te falando de novo, ou está falando para mim, de novo, Natalinha, presta atenção, eu estou te falando esperança para mim. É porque ainda tem expectativa de mudança para a minha vida. E para a sua vida também. Ele nos dá a oportunidade de olhar para nós e permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, para que nós possamos realmente... Ele nos trouxe até aqui para isso. E é aí, quando nós chegamos nessa questão de aprender o arrependimento, nós chegamos na terceira lição, que o arrependimento é a chave. Que ainda lá no nosso texto base de Apocalipse 3, no versículo 3, ele fala assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você a única forma de nós não sermos incluídos naquele grupo de Mateus que Jesus não os conhece, apesar de terem expulsado demônios no nome dele, ou naquele grupo de hebreus onde já eu falei. Ou então fica assim, ai, de novo, Natalinha, você sabia que era para ter falado tal coisa e não falou. Agora o fulano está nas tuas mãos, porque eu mandei você falar e não falou. Então, assim, isso é remorso. É só ficar tipo, ai, não devia ter feito e fiz. Ou, devia ter feito e não fiz. Agora, quando é o arrependimento, a gente fala, caramba, eu devia ter feito e não fiz. Não, eu não devia ter feito e fiz. Na próxima oportunidade, a gente vai fazer de tudo para não fazer. E aí, a gente tem que entender que aquele que se uma coisa muito interessante. A gente não pode desprezar os pequenos arrependimentos. A gente acha que, como o arrependimento tem que ser também de forma integral, se eu estou andando nessa direção, o que realmente configura um arrependimento é eu começar a andar nessa direção, a gente muitas vezes acha que se a gente virar para cá, é insuficiente, então não vale de nada, eu vou continuar para cá. Mas não. O arrependimento, assim como a obediência, a gente vai aprendendo aos poucos. E assim como a fidelidade, né, Deus fala assim, aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito, então no muito eu vou te colocar. O arrependimento é a mesma coisa. Então a gente tem que entender que a gente nunca vai se arrepender 100% se a gente não começar a se arrepender 1, 2, 50, 80, até que a gente chegue. Então a gente não pode menosprezar as pequenas vitórias. Olha, tipo, e é engraçado, porque assim, às vezes a sua vitória pode ser pequena para mim. Ou a minha vitória pode ser pequena para você, porque eu não tenho dificuldade naquilo que você tem. Mas a gente não pode diminuir as nossas vitórias, porque para o outro não é uma vitória. E nós precisamos realmente entender e valorizar
cada parte do arrependimento. Enquanto ele ainda não é 100%, enquanto ele ainda for só 10%, eu vou falar assim, é melhor 10 do que 0. E aí quando a gente está no 10, vai falar assim, Espírito Santo, eu ainda estou no 10, mas ainda falta 90. E Deus não quer só 10 de mim, Ele quer 100. Então me ajuda mais 10. Quando a gente chegar no 20, a gente vai fazer o mesmo. E a mesma oração. Até que em tal momento nós nos arrependemos por completo e a gente já não cai mais naquela armadilha de antes. Então, a gente tem que entender que o arrependimento é o primeiro e o principal fruto que nós temos que dar. E esse fruto, a gente, em Mateus 3, se o pastor quiser colocar ali, Mateus 3, o arrependimento, ele é um fruto que Deus espera de cada um de nós. Porque a gente sabe que se a árvore não der fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo, que é o que está lá em Mateus 3, no versículo 8 e no 10. Mateus 3, 8 e 10, fala assim: produzam fruto digno de arrependimento. E o 10, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E é interessante que ele fala assim, a árvore que não produz bom fruto. Ou seja, não adianta produzir um fruto mequetrefe. Não adianta só produzir um fruto ali que tipo, não tem gosto, um fruto que é meio murcho, um fruto que não cresce. Não, nós temos que produzir um bom fruto. Né? Por isso que Jesus falou assim, conheço as obras que você faz e não são íntegras, porque não adianta só ter obras, não adianta só ter fruto, o fruto tem que ser bom, e para ser bom precisa ser fruto de arrependimento, e é aquela questão, né? Uma hora o fruto vai crescer e ele vai se tornar 100% bom. E quem vigia e se arrepende tem a casa construída sobre a rocha, e essa rocha é Jesus, mas aquele que não guarda os mandamentos do Senhor e que não os pratica, na verdade, eles estão fadados a uma eternidade no inferno e não tem nem como disfarçar essa consequência. E aqui a gente volta de novo à integridade dos primeiros versículos que nós lemos. Não adianta a gente amar, a gente falar que ama Jesus, falar assim, ai Jesus, eu te amo. Né? Ou como a gente, na outra igreja, a gente fazia coração para Jesus. Não adianta fazer coração para Jesus se os nossos atos não são de amor a Jesus. Porque Jesus disse que aquele que me ama é aquele que me obedece. Então não adianta só falar, nós precisamos realmente viver e amá-lo de forma íntegra. E os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, eles podem ser preciosos, eles têm preço. Mas penosos não. Mas toda vez que nós damos um fruto meia boca, toda vez que nós fazemos a obra incompletamente, toda vez que nós não fazemos com toda a sinceridade do nosso coração, sempre vai ser penoso. Sempre vai ser muito difícil cumprir os mandamentos dele. Não vai ser um privilégio o sofrimento junto com Cristo, mas vai ser peso. Vai ser morte. Mas tem aquele outro grupo que nós falamos, né, da igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, que está nos versículos 4 e 5, que fala assim, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aí nós chegamos à quarta lição desse texto, que é atenção às vestes. Toda vez que nós aprendermos o arrependimento, né? 100%. Quando nós dermos esse bom fruto, não apenas um fruto, mas um bom fruto de arrependimento, nós teremos as nossas vestes trocadas.
trocar as nossas vestes, a gente aprendeu que a gente só consegue trocar as nossas vestes na presença de Deus. Por isso o salmista disse, e nós lemos hoje, nós pegamos isso para nós. Então eu buscarei a presença de Deus. Nós só conseguimos trocar as nossas vestes na presença dele. E é justamente por causa do arrependimento que a gente só aprende pertinho dele. Mas, se em algum momento nós fazemos parte ainda daquele primeiro grupo, a boa notícia é que hoje é dia de mudar. Hoje é dia de sair daquele primeiro grupo que tem obras, mas não íntegras, para um grupo que tem um bom fruto de arrependimento, é um fruto tão bom de arrependimento que trocou as suas vestes por vestes brancas. E hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de nós pedirmos para o Espírito Santo nos convencer de toda a justiça, de todo pecado e de todo juízo, para que nós possamos realmente produzir este fruto de arrependimento. Porque lá em Apocalipse 22, versículo 14, fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Naturalmente, depois do pecado de Adão, ninguém poderia ter acesso ou direito a entrar nos céus. Mas Jesus veio justamente para mudar isso. E por causa do sacrifício de Jesus, hoje, todos nós, sem exceção, podemos lavar as nossas roupas, podemos lavar as nossas vestes no sangue dele. E é como a gente falou no domingo também, né? Parece contraintuitivo. Como assim você vai lavar em algo que mancha? Como que você vai lavar em algo que suja? Mas é de novo aquilo, aquele que perder a vida por minha causa ganha. Então, se para Jesus todas as coisas loucas confundem as sábias, mais uma vez ele veio para confundir a sabedoria humana e falou assim, ele é tão incrível, eu fico empolgada com Jesus. Jesus, ele é tão incrível que assim, ele não só fala para lavar a nossa roupa no sangue dele, como ele fala para alvejar. Quem aqui lava roupa sabe a diferença de lavar uma roupa e alvejar uma roupa. E Jesus fala, não tem pecado que não possa ser alvejado pelo meu sangue. E ele está falando para nós hoje, gente, de novo, eu quero que todos vocês, sem exceção, que todos vocês possam alvejar as suas roupas no meu sangue. E aí, que é o que está em Apocalipse 7, 14 ao 17, Apocalipse 7, do 14 ao 17, ele fala assim, respondi, o Senhor o sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas antes da gente continuar, vamos dar uma paradinha aqui que eu quero fazer uma pergunta. Quando que a gente lava a roupa? A gente lava a roupa quando a roupa está suja, né? Se a roupa estiver limpa, não tem por que a gente pôr na máquina. A não ser que ela saia da máquina já suja, né? Tanto que tem gente que não gosta de lavar roupa na máquina, porque diz que a máquina não lava direito, sai mais suja do que limpa. Mas, tirando essas questões naturais, mas, num geral, o que a gente faz? Quando que se lava a roupa? Quando a roupa está suja. Então, a gente precisa entender que, quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que são justos, mas eu vim para os pecadores. Ele está falando, olha, eu vim para aqueles que precisam lavar as suas roupas. Eu vim para aqueles que estão, sim, com a roupa suja. O mundo, ou até, infelizmente, e aí com todo o peso no coração, muitas vezes dentro da igreja a gente olha para as nossas vestes sujas, e quando a gente olha para a veste suja, a gente fala assim, esquece, está fora. Não pode, não faz nada, você não está puro o suficiente para trabalhar. Mas Jesus fala assim, não, mas é para esse que está justamente com a veste suja que eu vim. Não me atrapalha, eu vim justamente para quem está com a roupa suja. Eu não vim para quem está com a roupa limpa.
O meu sangue, ele não alveja algo que já está branco. Mas o meu sangue, ele alveja aquilo que está sujo, aquilo que está manchado, aquilo que nenhum outro alvejante limparia, o meu sangue limpa. Então, todas as vezes que nós acharmos assim, eu não vou para a igreja porque minha roupa está suja demais, é aí que a gente tem que vir. Todas as vezes que o diabo tentar falar assim para a gente, mas eu sei o que você fez. Ninguém sabe, a sua fama é de vivo, mas eu sei que você está morto. E aí ele quer jogar na nossa cara que a gente está morto, mesmo tendo aparência de vivo, a gente manda ele para lá e vai dar umas bicudas nele. E fala assim, não, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então que nós possamos realmente ter esse discernimento que hoje, e mais uma vez, precisamos sim nos arrepender de todo o nosso pecado na sua totalidade. E que se nós estivermos com as nossas vestes sujas, manchado pelo pecado, o sangue de Jesus está mais uma vez hoje disponível para mim e para você, para alvejar o nosso espírito e tirar toda a mancha de pecado. Essa é a nossa oportunidade, hoje é a nossa oportunidade, a gente não sabe se é a última. Eu falo muito isso, principalmente para o Ricardinho. Eu não gosto de perder uma oportunidade de vir para a casa de Deus, porque eu não sei se vai ser a última. Uma moça que a gente conhecia, ela foi para a igreja na quinta noite, na sexta de manhã, ela morreu fazendo a comida. E isso nunca sai da minha cabeça. E se hoje for o meu último culto? E se hoje for a minha última oportunidade de alvejar a minha roupa? E se hoje for a última chance que eu tenho de tentar, com todas as minhas forças, buscar o arrependimento? E se hoje for a última chance que eu tenho de dar o bom fruto de arrependimento? Porque daqui 5 minutos, daqui 1 hora ou daqui 1 dia, eu já não vou estar mais aqui. Quando a morte me encontrar, ela vai me encontrar com roupas brancas ou com roupas sujas? E Jesus está dizendo, eu não quero que ninguém seja encontrado por ela com roupas sujas. Por isso que eu estou dando tempo. Por isso que eu estou falando tanto. Eu não falo tanto porque eu quero ser chato, mas eu falo tanto porque eu amo. E porque eu sei o dia de cada um. Ele tem contado os dias de cada um de nós. Nós não sabemos. Mas Ele sabe exatamente o dia que nós vamos morrer, porque Ele sabia exatamente o dia que nós nascemos. E Ele diz, eu quero que você esteja pronto. Você não sabe o seu dia, mas eu sei. E eu quero te deixar pronto. Daqui até lá, se esse daqui até lá durar 1 dia ou 50 anos, esse 1 dia ou 50 anos, você tem que estar com as suas roupas limpas. Você tem que estar com as suas roupas alvejadas. Você tem que buscar aprender o arrependimento. E continuando, em Apocalipse 7, nós lemos que nós alvejamos as nossas roupas no sangue do Cordeiro. E aí o 15, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Lembra que Jesus, ele está olhando para as nossas obras e ele vai dizer se elas estão íntegras ou não, se nós estamos fazendo a obra do Senhor de forma completa ou não. Pois é, por quê? Porque vai chegar o dia lá na eternidade, lá no céu, que nós vamos adorá-lo dia e noite, durante toda uma eternidade. Mas tem uma outra metade presa longe de Jesus. A gente não consegue entregar por completo nem 1h30 de culto, a gente não consegue entregar nem 2 horas de culto. Como que a gente acha que vai entregar dia e noite? Dia e noite. Se a gente não consegue por 1h30 ficar por completos só pensando em Jesus aqui, só pensando em Jesus, como a gente acha que vai passar uma eternidade pensando nele? E aí, o resultado disso é o que está no 16. Jamais terão fome,
e nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nem qualquer outro calor forte. Toda vez, quando nós nos arrependermos de verdade e nos entregarmos por completo, nada mais vai importar. Nada mais vai incomodar. Pode vir a fome, a sede, o calor, que são coisas essenciais, que são coisas que a gente precisa, mas diante da majestade de Jesus, e quando a gente se entrega, de nada. É igual, por exemplo, quando você está apertado para ir no banheiro e você está chegando no banheiro. Se alguém te parar no meio do caminho e falar, ai, fulano, sei lá, qualquer coisa que ela falar, você vai se importar? Não vai importar. Porque você está por completo pensando que você precisa esvaziar a sua bexiga. A mesma coisa somos nós. Quando a gente está por completo, não importa o brilho do mundo, não importa as artimanhas, os sofismas e as relatividades que o diabo soprar no nosso ouvido. A gente está tão intertido, a gente está tão por completo, só pensando em Jesus, só pensando na presença e na magnitude dele, que nada mais vai importar. E aí a gente chega no 17, que fala assim: pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Geralmente, quem guia as ovelhas é um pastor, né? Você não vê uma ovelha guiando outra ovelha. Mas nesse caso aqui, Jesus, ele é tão incrível, de novo. Jesus, ele é tão incrível que ele, além de ser o nosso bom pastor, que deu a vida dele por cada um de nós, ele também é o cordeiro. O cordeiro que se entregou de uma vez por todas, o último sacrifício para que ninguém mais precisasse ser morto. Ele foi o sacrifício que valeu para tudo e para todos. E aí, ele sofreu tudo que nós sofremos. Por isso que em Hebreus fala assim, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Então, toda vez que a gente fala assim, ai Jesus, mas isso aqui não dá. Dá, porque ele venceu o mundo. Dá, porque ele sabe exatamente o que é ser entregue ao matadouro e ter que ir caladinho. Ele sabe exatamente o que é ser moído. Ele sabe exatamente, quando ele fala assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se diariamente e siga-me. É porque ele já fez isso primeiro. Então, ele é o bom pastor que deu a vida por nós. Ele é o nosso cordeiro. Então, quando ele já passou por esse caminho de morte, então, quando ele fala para nós hoje, se arrependam, morram, não tenham aparência de vivos, mas estão mortos, não. Tenham aparência de vivos e estejam vivos de verdade, porque ele morreu primeiro e hoje tem aparência de vivo e está vivo de verdade à destra do Pai. Então, ele nos chama para trilhar o mesmo caminho que ele. Que nós possamos realmente buscar a presença de Jesus, mesmo que isso nos leve à morte, porque a gente já sabe que a morte com Jesus, na verdade, é vida. Então, que nós possamos hoje, não apenas parecer que estamos vivos, que nós não possamos apenas fazer o que tem que ser feito só porque tem que ser feito, mas que nós possamos fazer o que tem que ser feito da melhor maneira que nós possamos fazer, com o coração inteiro, com o coração completo, que nós possamos fazer o que tem que ser feito na sua plenitude, para que quando Deus e Jesus olhar de lá de cima e falar assim, olha, eu te conheço, você expulsou demônios no meu nome, você curou os enfermos, você foi naqueles lugares onde eu te mandei, eu te conheço, e além de te conhecer, eu te confesso diante do meu Pai e de todos os anjos dele, que todos nós aqui, todos, sem exceção, desde a menorzinha da Alana até os mais velhos de nós, todos nós possamos passar por esse crivo de Jesus e Jesus dizer,
eu te conheço, eu conheço as suas obras, porque você buscou o arrependimento em mim. Você não buscou sozinho porque você sabia que sozinho não rola, mas você veio no meu sangue e alvejou as suas roupas. E não importa o que tinha antes, o que importa é que agora vocês todos estão limpos pelo meu sangue. E eu quero te convidar a ficar de pé, colocar as mãos no seu coração e começar a conversar com Jesus de novo. Eu vou fazer a minha oração aqui, mas de novo eu quero te incentivar a fazer a sua aí com Jesus. Que nós possamos, assim como aprendemos no domingo, sermos gratos, termos gratidão porque Ele tem insistido em nós e não desistiu de nenhum de nós. Jesus, nós te agradecemos porque a sua misericórdia é empolgante. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tinha todos os motivos para nos abandonar. Porque muitas vezes nós te abandonamos. Inclusive no dia de hoje, eu te peço perdão por todas as vezes que eu escolhi, todas as vezes que a tua igreja escolheu qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa do que a sua presença. Quando nós tivemos a chance de escolher alvejar a nossa roupa ou então de sujá-la mais, nós escolhemos sujá-la. Nós te pedimos perdão e reconhecemos cada um dos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que precisamos trocar as nossas vestes, nós reconhecemos que precisamos aprender o arrependimento. Eu reconheço, Jesus, que é muito difícil se arrepender. Ter remorso até que é fácil, mas o arrependimento é difícil. Mas eu creio que é possível por causa do teu sacrifício naquela cruz por nós. E por causa do teu sacrifício naquela cruz por nós, hoje nós estamos aqui, reconhecendo as nossas falhas e te pedindo, tem misericórdia de nós. Muda as nossas vestes, muda as nossas mentes, muda os nossos corações. Tira aqueles sentimentos que nos afastam do Senhor. Tira aqueles sentimentos de culpa, tira aqueles sentimentos de solidão, tira aqueles sentimentos que nos impedem de nos entregarmos totalmente ao arrependimento. Aqueles sentimentos que minam os nutrientes para que nós não possamos produzir um bom fruto. Todos aqueles sentimentos, todos aqueles pensamentos que fazem com que o nosso fruto não cresça, que não germine, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e tirar de nós esses sentimentos, mas coloca dentro de nós, não apenas um sentimento, mas uma convicção e uma fé que o Senhor ouviu o nosso clamor, e que hoje nós possamos sim produzir frutos, bons frutos, dignos de arrependimento. Que nós possamos lutar com todas as nossas forças contra o pecado que tenta nos aprisionar tão fortemente. Que nós possamos realmente, Jesus, desejar a mudança. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração para a mudança do Senhor, que nos tira as roupas velhas e nos dá roupas novas, que não são apenas novas, mas são brancas, resplandecentes, porque foram alvejadas no sangue de Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez por este privilégio de mudança. Obrigada porque hoje mais uma vez o Senhor nos dá a chance de mudança. O Senhor nos dá mais uma vez uma oportunidade de estarmos diante do Senhor. E nós aproveitamos essa oportunidade com toda a nossa força. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada porque nós cremos que o teu sangue tem todo o poder sobre cada um de nós. E nós te entregamos as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas casas, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Tem aí, ó.
quer que você use o meu? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? De volta, né? Demorou, mas chegou, né? Glórias a Deus. Amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de sempre sermos tratados por Ele. Eu costumo dizer que Deus, para mim, é um Deus provocativo. E aprove ao Senhor provocar-nos para sair daqui de São Paulo e lá para o Maranhão, para fazer um curso, mas não somente para aprender, mas para sermos tratados também. Muitas vezes os maiores líderes, ou a maioria dos líderes, vamos colocar assim, muitas vezes por conta do orgulho ou por conta do ativismo, muitas vezes deixam de serem tratados. Querem tratar, querem apenas cuidar das ovelhas, mas esquecem que também precisam ser cuidados e tratados. E na realidade, este curso que nós fizemos em FOL, talvez a pastora Fátima, que tem um pouco mais de conhecimento da área de cura e libertação, é algo que nós precisamos avançar como igreja. A igreja precisa cuidar das almas. Não é necessário, aliás, vamos colocar assim, não é somente salvar. A gente faz uma ministração, faz um evangelismo, faz uma pregação, a pessoa recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas tem um processo. E por conta de se pular partes desse processo, as pessoas acabam sofrendo e muitas vezes correm o risco de serem achadas depois em falta, porque não passou por um arrependimento completo ou pleno, como não vou ficar pregando aqui tudo de novo, mas é isso mesmo. Então, na realidade, cura e libertação é buscar o arrependimento de tal forma você não ser encontrado por Deus como alguém que está passando vergonha. A palavra nos fala que no Gênesis, quando Deus visitava Adão e Eva todas as tardes, Deus não precisava procurar Adão. Ele chegava lá no jardim do Éden, Adão estava lá, mas exatamente num dia ele chegou, não é porque Deus não tinha onisciência, ele sabia onde Adão estava, mas ele chegou no Éden, algo estava diferente. Naquele momento ele teve que procurar a Adão, porque Adão estava com vergonha. Sinal de vergonha é sinal de arrependimento que se faz necessário passar. Então muitas vezes o homem está no estado de vergonha e deixa de estar revestido da glória de Deus. Quando nós estamos com nossos corações totalmente limpos, nós estamos revestidos da glória do Senhor. Então este momento de janeiro foi exatamente para sermos tratados disso também. Eu também preciso passar pelo arrependimento, eu também preciso de áreas a serem cuidadas, e assim são todos os líderes. E por isso, e por falta disso, que muitos líderes estão padecendo, infelizmente. Mas eu quero agradecer aqui, de aproveitar a pastora Fátima, a irmã Mauri, que estão aqui, pelo apoio. Graças a Deus, estão sempre apagando o fogo nosso, né? Mas amém, estamos juntos, né? Eu tenho certeza que Deus há de retribuir, pastor, irmão Mauri, por todo o apoio. Janeiro passado, né, fez um ano, né, eu tive a questão do infarto, estiveram aqui também nos ajudando, e agora esta questão que nós tivemos que sair, estiveram aqui nos ajudando novamente, mas continue ajudando, viu? Não para não. Amém, para não. E eu tenho certeza que tem muitas coisas para fazer, aproveitando aqui, não sei se depois eles podem ver também, pastor Clodoaldo, pastor Everson, né, a sua esposa, a pastora Ana Cristina, quem mais? O Wellington, Bruno, o Wellington também, né? Não? Ou Bruno, e a pastora Cida, né? Então o Wellington não veio, foi o Bruno, tá certo. Então agradecemos a pastora Cida, o apoio da igreja dela, também a pastora Nil, né? Que esteve aqui presente, todos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós entendemos que esta unidade é uma unidade que também é necessária pelo amor fraternal que nós temos que conviver entre as igrejas. Não é uma placa de igreja, é o amor de Cristo, ou seja, a misericórdia do Senhor. Então é necessário nós estarmos, né, neste amor fraternal, nessa unidade. Então agradeço a todos vocês mesmos e agradeço a igreja que esteve presente também, né? Esteve aqui, né? Uhul, né, Natália? Um fogo aí. E irmãos,
não dá para falar tudo o que nós passamos. Eu quero só fazer uma analogia para finalizar. Todo mundo conhece o celular iPhone, né? Eu nunca peguei um na mão, acho que não sei. Mas o iPhone é um celular, é o top da hoje aí, né? Vamos falar assim, não estou fazendo propaganda não, mas é porque é mesmo, né? É o melhor celular. Agora, quanto está um iPhone aí? Uns 10 mil reais, 8 mil? O top. Hã? 20 mil? Estou desatualizado, Amori. Acho que eu nunca vou ter. Também não faço muita questão não. Mas vamos fazer a analogia que eu queria fazer. Um celular de 20 mil reais. Imagina você pagar 20 mil reais no celular. E quando você vai utilizar, você só passa a mensagem do WhatsApp. Só isso. Você gasta 20 mil reais no celular. Aí alguém, mas você está usando? Não, eu estou passando todo dia mensagem no WhatsApp. Você é louco, você é louca. Comprava um celular mais barato para fazer isso. Não, mas você comprou. É exatamente o crente quando não vive o evangelho em sua plenitude. É exatamente isso que eu entendi lá nessa viagem. Nós cristãos, ou seja, crentes, vamos colocar a palavra de crente para ficar bem separado mesmo. Nós crentes em Jesus, quando nós não vivemos o evangelho em sua plenitude, a pastora Fátima vai saber, nós vivemos em cativeiros, em prisões ainda, ou temores, ou terrores que muitas vezes nos impedem de viver uma plenitude do evangelho. Então, cura e libertação é algo que o Senhor precisa que nós passamos para poder viver sim o evangelho em sua plenitude. Saber perdoar, e quando não sabe perdoar, buscar as causas. Pecados que muitas vezes são esses, como está lá em Hebreus 10, que foi lido aqui, que muitas vezes nos faz nulos na presença de Deus. É exatamente, nós precisamos buscar as causas para que nós possamos viver então um evangelho genuíno e pleno, sem riscos. Do dia da trombeta tocar, será que, né? Eu vivi dias, amados, agora vou encerrar de fato. Eu vivi dias ao lado de crentes, pastores, pessoas, crentes, totalmente doentes, totalmente falhos. Eu estava no meio, viu? Não é que eu não estava também, estava no meio também. Mas assim, precisando de cura. E muitas vezes nós deixamos de viver isso. Nós somos chamados por Jesus para sermos não somente separados, mas escolhidos. Fechando, agora de fato. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Muita gente sabe da verdade, mas não conhece a verdade. Quando nós pegamos o sentido, o significado de conhecer na Bíblia, se você for parar para prestar atenção, essa palavra me veio o mês passado quando eu estava pregando na outra igreja. E conhecer. Quando nós pegamos de Gênesis para frente, o conhecer era relacionamento, era intimidade. Fulano conheceu fulana. O que era isso? Era um ato, era uma intimidade. E eu entendo que quando nós falamos, Jesus falou assim, conhecereis a verdade, é relacionamento, intimidade com a palavra. Saber não é relacionamento. Saber você está distante, você pode saber de algo que está distante, mas conhecer quando você anda ao lado, como Jó falou, agora os meus olhos o quê? Te veem, agora eu estou ao seu lado, eu tenho relacionamento. Não é porque alguém me falou, é porque eu conheço. Amém? Então, vamos levantar as nossas mãos aí. Os avisos são esses, são os últimos mesmo, estamos na quarta-feira. Domingo agora, culto de primícias. Nosso culto de primícias, nós vamos fazer este culto, já vou avisar às 18 horas, nós estaremos aqui. O culto de primícias de março, eu vou virar esse culto, só o culto de, vamos entender para ninguém ficar confuso, o culto de primícias a partir de março vai ser na parte da manhã, eu vou avisar o horário. Por quê? Porque Deus já tinha me colocado isso muito tempo atrás e eu estou procrastinando algumas coisas que o Senhor me falou. E esse mês que passou, falou, acorda aí, que senão você, vou ter que te provocar de novo, entendeu? Eu não quero andar empurrado por Deus, não, eu quero caminhar com Ele, tá bom? Então, como Deus tinha colocado no meu coração,
o primeiro domingo do mês é o primeiro domingo que nós temos que priorizar para Deus. Então, eu vou avisar o horário direitinho, porque eu vou depois ver junto com a igreja. Mas eu queria abrir cedo a igreja, para nós chegarmos aqui, termos um tempo de adoração, de louvor. Mas assim, tipo, sabe essa musiquinha de oração aqui? Todo mundo chega, se ajoelha no seu lugar, ora. Aí lá para um tempo adequado nós já começamos o culto, depois tem um louvor e adoração, e depois vamos para a Santa Ceia. Ou seja, aí nós ficamos o resto do domingo liberado. Somente por enquanto o culto de primícias, tá bom? Mas esse domingo agora ainda é às 18. Amém, amados? Todo mundo entendeu, né? Esse às 18 horas aí nós avisamos. E este ano vai ser um ano de realmente de passagem. Vou terminar, irmãos. É que eu tenho coisa para falar. Vocês viram como é que eu falei no dezembro, na pregação de Josué? Estão lembrados? As 11 pedras, os 11 atos proféticos, vai pegando aí. Aí a 12ª pedra, ao distribuir para todo mundo, coloque o nomezinho do ato profético que te revelou. E o que eu falei aqui na pregação é que era um tempo de passagem. Nós estaremos passando um tempo de 2024 para 2025. Chego lá no curso, qual que é o livro? Josué. Né? E aí, o que foi falado? 11 pedras e 12ª pedra. E eu ganhei a 12ª pedra lá também. Tudo a mesma palavra que eu tinha falado aqui, falou lá no curso de EFOL, logo no início. Ou seja, o mesmo texto, confirmando. Aí falou que era um tempo de passagem, falou, confirmou de novo o que eu falei. No domingo agora, quando eu estava ministrando a palavra lá na igreja Aliança da Redenção, um menino veio, chegou e falou assim, Deus está podendo dizer que é um tempo de passagem. Eu falei, já sabia, obrigado. Ele falou assim, eu já sabia, porque isso é o terceiro já, ou seja, a terceira palavra a respeito do mesmo assunto. Então Deus confirmando, amém? Então eu creio que 2025 nós estamos entrando nesse ano que nós já passamos, o Rio já passou, o Rio Jordão já ficou para trás, viu, Valmir? Já ficou para trás, agora é realmente entrar na Canaã, amém? Entrar na Canaã significa também tempo de luta, tempo que uma muralha vai cair, tempo que você vai errar como Acã, e reconhecer arrependimento, conserta, né? Conserta aquilo que está errado, Deus vem de novo, refaz a aliança, começa de novo. Então é tudo isso, amém? Então só acabar pregando aqui, amém? Vamos levantar as mãos aí, em nome de Jesus, vamos receber a bênção apostólica do Senhor. Tem muita coisa para falar e para acontecer, amém? Jesus, muito obrigado, papai, muito obrigado, doce amigo Espírito, vocês, em nome de Jesus.